Carla Tchau, continua tchau. aqui conosco. A gente vai para uma entrevista agora porque o BNDES e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU anunciaram no fim de outubro a destinação de mais de 1 bilhão, aliás, quase 2 bilhões de reais, envolvendo financiamentos e doações para projetos no semiárido do Nordeste. A economista Tereza Campelo é diretora socioambiental do BNDES e foi ministra do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, está aqui conosco para uma entrevista. Eu repasso a palavra para Carla, que foi quem marcou essa entrevista, mas já desejo um bom início de noite para a senhora ministra. Carla. Ministra, obrigada por estar aqui. O Diego falou um pouquinho desse projeto, é um projeto voltado para o Nordeste, né? Eu queria que a senhora explicasse, mas eu queria juntar também que hoje a gente teve o anúncio da redução do desmatamento na Amazônia e o BNDES também atua nessa área da Amazônia, né? Eu queria saber, tem um projeto de escola na Amazônia que tem a estimativa de 1 milhão de alunos. Eu queria saber qual é esse projeto, quando e como, porque daí só um parênteses, a gente fez uma série de reportagens no ano passado mostrando que algumas cidades da Amazônia, até considerada Dubai, né, de Amazônia, que já explora petróleo, ainda vive de uma forma muito miserável. Então, a gente está falando de dois projetos grandes do BNDES, para o Nordeste e para a Amazônia. Esses são os focos do banco, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, são essas duas regiões mesmo, essas são as duas grandes áreas que a senhora, como da questão socioambiental, tem como meta de entregar no governo do presidente Lula? Primeiro, boa noite, obrigado Boa pela noite. oportunidade, ainda mais para falar desses dois projetos. Boa noite, Carla, boa noite, Diego, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Nós estamos com uma ação muito importante envolvendo restauro florestal. A ideia é que o banco passe a ser um ator cada vez mais forte na agenda do plano de transformação ecológica no Brasil. Portanto, essa não é a nossa única agenda. Nós estamos atuando para o plano de transformação do ponto de vista energético, da indústria, tem um conjunto de ações, mas nós estamos trabalhando com alguns biomas, seja a ideia do restauro, seja a ideia do enfrentamento ao desmatamento, e na geração de emprego e renda nesses territórios, né? Eu acho que esses dois projetos, eles são muito emblemáticos, eles têm algumas coisas em comum, né? Nós estamos falando de um projeto que chama Sertão Vivo, né, que é no Nordeste, os 9 estados do Nordeste, e um outro projeto que é do Fundo Amazônia, que envolve os 9 estados da Amazônia Legal, que chama Amazônia na Escola. O que eles têm em comum? Unir ações ambientais, ações sociais e ações econômicas, gerar emprego e renda, ajudando a enfrentar as mudanças climáticas e ajudando a enfrentar o desmatamento. Então, assim, são projetos que têm esses elementos em comum, né? Vou começar falando do projeto que o Diego comentou, né, do Sertão Vivo. Nós estamos tratando de 1,8 bilhão de reais para o Nordeste brasileiro, com recursos do BNDES e do FIDA, que é uma instituição financeira, um banco das Nações Unidas voltado para o desenvolvimento agrário. Eu chamo a atenção que, assim, a gente geralmente, quando fala de 1,8 bilhão, você fala de grandes obras, você fala de 1,8 bilhão para grandes projetos do PAC, e agora nós estamos falando de 1,8 bilhão de reais para enfrentar mudanças climáticas, gerar emprego e renda no semiárido nordestino, né? O que esse projeto vai fazer? Enfrentar a pobreza, né, com ações de geração de emprego e renda e adaptação climática. Tem muita gente que não sabe, mas o Nordeste brasileiro é um exemplo para o mundo, né? O Nordeste brasileiro vem se adaptando a mudanças climáticas, tem um patrimônio genético riquíssimo que pode ser usado em outros locais do mundo e tem uma experiência fantástica de tecnologias sociais do próprio sertanejo. São as cisternas, são bancos de semente, então tem um conjunto de ações, nós estamos articulando essas ações e garantindo que 439 mil agricultores familiares passem a ter cisterna, acesso a insumos, acesso a mercado, assistência técnica. Então, assim, é um projeto muito inovador e que as Nações Unidas estão usando de exemplo para levar para outros lugares do mundo também. Então, essa é uma ação assim, espetacular, que muda resiliência climática e que vai fazer o restauro florestal. A gente fala muito do desmatamento na Amazônia, no Cerrado,
mas a Caatinga é o bioma brasileiro mais desmatado, porque ele vem sendo desmatado desde 1500, né? Mas, Então, a gente diretora, só para entender uma coisa, Melissa, esse 1,8 bilhão vai sair do BNDES para a mão das prefeituras? Não, é 1,8 bilhão de recursos, inclusive com recursos do Green Climate Fund também, que equaliza, são empréstimos para os estados, mas para o agricultor, então, tem recursos né, não reembolsáveis do BNDES, do GCF, que é um fundo das Nações Unidas, recursos de financiamento tanto do FIDA quanto do BNDES, são empréstimos com uma taxa de juros, né, facilitada para governadores e com um tempo muito bom para pagar, mas na mão do agricultor, esse recurso chega sem custo nenhum. Então, as cisternas vão sair de graça, essa assistência técnica, essa orientação para o mercado, acesso a insumos. Então, toda essa estratégia, ela para os agricultores, 439 mil famílias de agricultores familiares, dá 1.800.000 pessoas no semiárido nordestino. Ô, ministra. Então, o projeto... Pois não. Não, perdão, desculpe que eu te cortei, foi sem querer. Ia te perguntar sobre a restauração da Caatinga, né? Uma área grande de restauração. A senhora ia Essa é comentar. uma novidade, e era isso que eu ia comentar. Dentro desse projeto, os agricultores têm várias ações de resiliência climática, e uma delas é restaurar a Caatinga, que a gente chama de recatingar, né? Então, a gente fala muito de restauração, reflorestamento, agora nós vamos fazer um recatingamento. O bioma Caatinga é o bioma mais desmatado no Brasil, né? Mas ele veio sendo desmatado ao longo dos últimos séculos. E ele é também um sumidouro de carbono. A gente olha a floresta amazônica e pensa que é só as grandes árvores que cumprem esse papel de sugar o carbono. Se a gente restaurar a Caatinga, a gente vai também ajudar a tirar gás carbônico da atmosfera, porque a Caatinga tem muita raiz, né? Então, ela absorve, apesar dela ter pouca copa, ela tem muita raiz. Então, uma forma muito importante, não só de reconstruir nossos biomas, a biodiversidade da Caatinga, que é fantástica, a bioeconomia, mas também de ajudar a esfriar o planeta. Então, esse é um projeto, você vê, a gente está recatingando, né? Portanto, restaurando um bioma, que é o bioma único, é o único bioma que só existe no Brasil. Nós estamos gerando emprego e renda, nós estamos recuperando a biodiversidade, né? Então, e gerando comida, alimentos, portanto, tem impactos generalizados nos 9 estados do Nordeste. Então, esse é um projeto. O outro, que é esse da alimentação, né, chama Amazônia na Escola, é um projeto também inovador, que organiza uma estratégia nova nossa no Fundo Amazônia, que é ter escala. Nós temos tido projetos muito impactantes ao longo de toda a história do Fundo Amazônia. Só lembrando que o Fundo Amazônia foi interrompido durante o governo Bolsonaro, né? Então passou 4 anos sem funcionar, e agora voltou a funcionar com força total. E um dos projetos que nós acabamos de lançar, ele junta várias questões. O que a gente tem de desafio? Não basta só enfrentar o desmatamento com ação policial, né? Com a ação do IBAMA, com a ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, com os governos estaduais. Nós também temos que gerar emprego e renda alternativo, sustentável, para essa população, que que está capturada pelo crime. Ela não quer desmatar, mas muitas vezes acaba, por não ter alternativa de renda, acaba sendo refém do crime organizado na Amazônia. Então, o Amazônia na Escola, ele vai tentar juntar vários problemas. É na Amazônia que a gente tem o maior índice de desnutrição entre crianças e jovens no Brasil. É na Amazônia onde as escolas compram menos produtos locais, né? Você está dentro da Amazônia com uma biodiversidade riquíssima, com bioeconomia, e muitas vezes a escola compra biscoito recheado, suco de caixinha, né? Porcaritos, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos que essa escola passe a comprar produtos da Amazônia. Com isso, a gente vai ter geração de emprego local, né? As cooperativas da agricultura familiar, de extrativistas, de indígenas, vendendo para as escolas, né? As escolas comprando, então vamos ajudar a organizar a oferta e a demanda e a fazer esse encontro entre produção, né,
e as compras públicas. E, com isso, gerar emprego e renda e gerar uma melhor alimentação nas escolas. Então, esse projeto é um projeto também muito robusto, né? São 336 bilhões de reais, vai envolver inicialmente 56 municípios, né? E chegando aí a praticamente 1 milhão de crianças, das 7 milhões de crianças e jovens que estão nas escolas na Amazônia, nós vamos chegar a 1 milhão. Então, um primeiro piloto, mas que já chega a 1 milhão, você vê o tamanho da iniciativa, chega a 1 milhão de crianças e jovens, juntando aí, né, a fome com a vontade de comer, a nutrição com geração de emprego e renda, criando um caminho sustentável para projetos na Amazônia, com recursos do Fundo Amazônia. Então, ministra, tem um tema que não é exatamente mais da sua área, mas como a gente está falando de Amazônia, a senhora, é uma política e conhece bem os membros do governo, imagino, que conversa também sobre isso. A gente teve aí no começo do ano, tem ainda a polêmica em relação à exploração da foz do Amazonas em relação à exploração de petróleo, né? Como você tem a questão da Dubai Amazônica lá, que não gera muito recurso. A ministra Marina Silva ela é quase uma voz isolada, defendendo que isso não aconteça. Do outro lado, tem outros ministros, como o Renan Filho, como o ministro Alexandre Silveira, que defendem que os estudos avancem. Eu queria saber qual que é a opinião da senhora em relação a isso, a exploração do petróleo na foz da região amazônica. Eu acho que qualquer ação na Amazônia, ela necessariamente ela tem que ser muito mais cuidadosa do que em qualquer outro território, né? Em especial, você está falando ali da Foz, mas o debate não é vamos explorar, o debate é vamos tentar entender, vamos estudar e criar condições para, se avaliarmos que é possível, evitar de todas as formas, criar todos os mecanismos de proteção. Então, eu acho que fazer os estudos, né, eu acho que é, inclusive, salutar. Agora, tem que ser estudo para valer. Se não for viável, não pode ser feito, né? O que a gente não pode na minha avaliação, impedir que a gente possa chegar a essa conclusão e abrir mão, eventualmente, de poder ter uma exploração que seja segura. O que eu acho que, em hipótese alguma, nós podemos aceitar é ter qualquer tipo de exploração que gere risco sobre a Amazônia. Eu acho que isso ninguém defenderia. Então, eu acho que o debate ele tem que ser um debate em torno de que tipo de estudo nós podemos fazer que não gere impacto, porque o próprio estudo pode gerar impacto, né? Que caminhos a gente deve construir, até porque eu acho que a gente já avançou muito ao longo da história, né, com relação a como criar ambientes seguros, né, para fazer esses estudos. Então, assim, eu acho que esse caminho é um caminho importante de se trilhar. Vamos estudar, né, e fazer ou não é resultado desse estudo. Entendi. Ministra, eu queria aproveitar também a sua presença, que hoje a gente já falou bastante aqui no programa e vai falar até segunda-feira sobre os atos do 8 de janeiro, né? E a gente tem perguntado aí, tem comentado sobre isso. Na avaliação da senhora, esses atos golpistas enfraqueceram ou fortaleceram a democracia? Como é que você avalia que a democracia saiu dos atos de 8 de janeiro um ano depois do que a gente viveu no ano passado? Olha, eu acho que se fortaleceram ou enfraqueceram, isso ainda está em disputa. Por isso por isso o evento na segunda-feira ele é tão importante, né? Eu diria que as cenas, né, a tragédia que nós vivemos no 8 de janeiro do ano passado, elas são tão fortes que criaram um ambiente das pessoas dizerem, gente, não é possível, porque não só junta atos violentos contra metade do povo, né, mais da metade da população que votou a favor do presidente Lula, mas de uma parcela enorme que votou a favor do governo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e que não compactuou com isso, quer dizer, participou do processo democrático, se colocou, né, a favor de ir às urnas, e também, ao questionar o resultado das urnas, está questionando todo o processo eleitoral, inclusive da parcela que votou nele. Eu acho que as cenas do 8 de janeiro, elas chocaram a imensa maioria da população, né? Não só porque são atos violentos contra a democracia, como são atos de vandalismo, né? Quer dizer, você tem um patrimônio histórico que é do povo brasileiro que foi destruído. Você vê as cenas de ódio, né? Então, eu acho que essas cenas nos ajudam a isolar um grupo pequeno, golpista, né,
que atuou no 8 de janeiro. Agora, a necessidade de que a memória não seja apagada é que vai garantir que a gente não tenha esse episódio sendo repetido, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que na segunda-feira, né, forças as mais variadas a favor da democracia se unam, não porque são a favor do Lula, mas que são mostrando que esse tipo de ambiente não cabe mais no Brasil. Nós já vivemos uma ditadura no Brasil, nós já vivemos interrupção de legislação, não foi, né, de eleições, de processo democrático, não foi nenhuma nem duas vezes, mas isso nós não queremos mais admitir como país, né? Nós estamos num outro momento da nossa história. Então, acho que isso ainda está em disputa e por isso é tão importante continuar fortalecendo a democracia, se juntar, né, o judiciário, os poderes, o parlamento, né, o executivo, os governadores, os movimentos sociais, para afirmar não aceitaremos mais esse tipo de coisa. E por isso e as últimas consequências nas investigações, inclusive de quem financiou, né, e quem mobilizou. Não vamos esquecer, né, como vem dizendo vários atores, da responsabilidade de Bolsonaro, antes das eleições já incitava a violência, tentou impedir que o processo democrático acontecesse livremente durante o período eleitoral, armou, né, ao longo de todo o período da derrota até o dia 8 e mobilizou financiadores em todo o Brasil para que a gente tivesse aquele episódio lamentável. Então, acho que as investigações elas terão que chegar naqueles que praticaram atos de vandalismo no dia, mas também naqueles que organizaram esses atos e financiaram. É isso. Lembrando que na segunda-feira a gente vai ter uma cobertura especial para lembrar e para acompanhar tudo que vai ser feito nesse dia 8 de janeiro, agora de 2024. Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, obrigado por nos atender. Um abraço, um ótimo final de semana. Bom começo de ano para a senhora também. A vocês todos, estou às ordens, sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Obrigada, ministra.